Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais essa vez, Ele me conceder essa oportunidade de poder trazer ao seu coração uma breve palavra, onde eu creio que Deus, Ele mais uma vez tem algo para falar ao seu coração. Você que está duvidoso entre os seus sonhos e os sonhos de Deus, você que está entre essa luta de compreender os seus propósitos e os propósitos de Deus, esse vídeo é para você. Glória a Deus. E qual é a palavra que Deus ele tem para nós neste dia? Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 16, verso 12. Glória a Deus. Desde já, eu quero dizer que não é errado você sonhar, não é errado você ter os seus propósitos, mas nessa noite eu convido você, através da palavra de Deus, olhar para o seu coração, assim como Jesus Cristo, ele olhou com um olhar de compaixão para um jovem. Você deve conhecer a parábola do jovem rico, e eu creio que nessa noite Deus ele tem algo muito lindo para falar com você. Livro de Jeremias, capítulo 16, verso 12, diz assim: E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Glória a Deus. E o capítulo 17 diz assim, e o verso 9: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Glória a Deus. Jamais Deus ele iria falar dessa forma para esse povo se antes eles tivessem tomado uma atitude. Qual? Como eu disse, não é errado você sonhar, não é errado você ter um propósito, mas o que você tem feito diante o seu sonho e diante o propósito que você tem no seu coração? Nós acabamos de ler no capítulo 17, o verso 9, que Deus ele vai dizer que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e perverso. E quem o conhecerá? Glória a Deus. Está vendo a profundeza desta palavra, a qual Deus ele deixou para nós meditarmos? Quem conhecerá o coração do homem? Eu e você não somos capazes de conhecer o nosso próprio coração. Assim como a palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Glória a Deus. Nós não conseguimos conhecer totalmente como é o nosso coração, mas nós conseguimos saber o que está tomando o lugar do nosso coração. Em meio aos seus sonhos, em meio aos seus propósitos, jamais eles podem tomar o lugar de Deus em seu coração. E o que acontece quando os nossos propósitos, eles tomam o lugar de Deus em nosso coração? Primeiro, nós paramos de dar ouvidos à voz de Deus. E qual é o perigo de nós pararmos de dar ouvidos à voz de Deus? O verso 10 do capítulo 17 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, é isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus ele permite você diante os seus propósitos, você dar continuidade neles. Mas quantas das vezes os seus propósitos, eles não foram concluídos? Quantas das vezes você se frustrou em meio aos seus propósitos e sonhos? Muitas das vezes por permissão de Deus, nós encontramos em meio ao nosso caminho muitas frustrações. Por quê? Primeiro, nós paramos de dar ouvidos à voz de Deus, daquele que conhece o coração e que prova os pensamentos, e aquele que está a dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
A partir do momento que nós paramos de dar ouvidos à voz de Deus, nós não andamos mais nos caminhos dele. Glória a Deus. Pois esta palavra é a palavra de Deus, é que nos direciona para o caminho dele. E qual é a palavra que Deus ele tem para mim e para você, que queremos andar no caminho dele? É ouvir e obedecer a palavra dele. É nós não apenas ser ouvintes, mas também praticantes desta palavra. Por quê? Porque a partir do momento que nós paramos de ouvir, nós já não praticamos. Isso é um grande perigo, porque nos leva a não dar ouvidos à voz de Deus. Faz nós não compreendermos aquilo que Deus ele está nos dizendo. Não vai por este caminho, porque este caminho é mau. Assim como a palavra dele diz que muitas coisas aos nossos olhos são bons, mas são caminhos maus que nos conduz à morte, que nos afasta de Deus. Por isso, quais são os seus propósitos e sonhos? Coloque na balança. Eles te levam para longe de Deus ou eles te aproximam para Deus? E se eles te levam para longe de Deus, esses não são os propósitos que Deus tem para você. Porque qual é o propósito que Jesus ele teve desde lá do começo e até nos dias de hoje? É que nenhum de nós venhamos se perder, mas que todos venham ser salvos. Mas muitas das vezes, por causa do propósito que nós temos de dar continuidade, ele nos leva para a perdição. E não é para a perdição que Jesus Cristo ele veio nos levar, mas é para a salvação que ele veio nos levar. E assim eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.